galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Concretiza Podcast. Aqui é onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do podcast. E na prática aqui você aprende como empreender, liderar e construir resultados sólidos, porque negócio bom é aquele que se concretiza. Todo mundo quer vender no mercado de luxo, para um público de luxo, mas pouca gente sabe que luxo não é sobre preço alto. E sim sobre história, sobre origem, sobre exclusividade. Hoje eu recebo aqui um amigo, enfim, um homem que transformou vaso decorativo em obra de arte, que construiu um dos maiores grifes desse segmento no mundo. Então, tô aqui com o Paulo, fundador e CEO da Organi. Paulo, um prazer, cara, enorme te ter aqui. A gente tava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores que, cara, eu sou muito fã da tua história. Por isso que, cara, o mundo do empreendedorismo é um negócio, cara, é fascinante, porque realmente histórias assim inspiram demais. Então, obrigado. Eu sei que o teu tempo é extremamente corrido e obrigado por você ter cedido uma hora desse tempo aí para estar aqui comigo. Não, obrigado Fábio, pelo convite. A gente que já se conhece desse mundo do empreendedorismo aí, de sempre estar conectando com pessoas novas e aprendendo. O teu case também é bizarro, né, da Decora Fit. Sou teu cliente, inclusive. E serviço de excelência, e é muito gostoso quando a gente vê empresas aí gerando muito valor, né, para a sociedade, para o cliente, enfim, e a gente entregando o nosso melhor, né? Obrigado pelo convite, bora lá. Vamos lá, Paulão. Vamos falar um pouco sobre a tua origem, cara, de como é que o Paulo começou nesse mundo, e acho que é importante trazer para a galera aqui. A Organi começou em 2008, né? 2008, exatamente. Foi de uma viagem, cara, inusitada. Bom, você começou no mercado com móveis, decoração, você vai contar, né? 2017 o negócio deu um cavalo de pau, literalmente, né? Foi. Na estratégia, na exclusividade, cara, como que... Conta pra gente como que esse negócio nasceu e o que foi, assim, um insight pra você falar, cara, eu vou pivotar isso, não é nem 360, né, cara? É dar looping aí pra fazer o que vocês fazem hoje, cara. Foi um modelo de negócio aí que foi transformacional. Na verdade, eu pivotei a minha vida, na verdade, com 40 anos, né? Eu sou de Foz do Iguaçu, mudei com 15 para Maringá, fiz direito, fiz concurso para cartório, fui tabelião de notas, depois tabelião de protesto, vendo que o mundo indo para o digital, não via muita perspectiva futura, também não estava na minha mão, é um serviço público, né, exercido em caráter privado, mas tudo regulado pelo Estado, e aí quando fala de Estado, né, você fica com as mãos e os pés amarrados. Aí com 40 anos mudei minha vida, renunciei ao cartório e entrei para dentro da Organi, que era uma empresa que eu tinha fundado, que surgiu em 2008. Naquele momento, eu entrei na Organi em 2017, assim, de fato, para construir essa outra história. Você tinha montado a empresa? Uma viagem de 10 amigos, fomos para a China, Canton Fair. Um grande amigo, que é meu sócio na Organi, o André, que é do Mato Grosso, do agro. Ele, na empresa dele, tem governança, então ele também não via dentro da organização dele crescimento com cargos de direção, em virtude da governança. Aí ele me chamou para ir para a China, fomos em 10 amigos, dos 10 amigos, 4 nós montamos vamos empreender. Cara, ninguém sabia o que era empreender, a palavra bonita, aquele estado de espírito. E a gente começou a importar móveis de fibra natural. O primeiro container chegou em 2009, a viagem foi em 2008, voltamos para a China em 2008. E nosso negócio não estava na China, estava no Vietnã, essa questão dos móveis de fibra natural. E de 2009 a 2017, a Organi era um B2B. Importava containers de produtos, móveis de fibra natural, aparador, cadeira, banqueta, vasos. E vendíamos em feiras aqui em São Paulo específicas para lojistas multimarcas do Brasil inteiro. Né? Mas acho que esse ponto é interessante pegar. Por exemplo, vocês foram para a China. A China, cara, hoje é o maior polo de... Cara, não, pelo menos... cabeça expande vai na lua. Volta normal. Como que vocês conseguiram captar que, por exemplo, por que móveis de fibra natural? E como que vocês entenderam que isso estava no Vietnã? Acho que era legal contextualizar isso. Sim, a gente tinha uma pessoa, a Juliana da Ciawise, que eu conheci lá na China, inclusive, ela é da minha região ali de Londrina, Maringá. Ela nos acompanhou, morava lá há 8 anos, então... Tudo que você vê de oportunidade lá, se você estiver bem assessorado,
a pessoa corre atrás de entender onde é a região específica de cada produto. Se é autopeças, tá legal. é na região de Boa. Guarulhos. Se é de móveis, é na região de Campinas. Se é indústria plástica, é em Curitiba. É tudo meio que setorizado por regiões lá na China. E lá também tem rolo para tudo quanto é lado, né? Tem empresas sérias, tem empresas que não valem nada. Então, todo cuidado de filtrar, de entender de quem que você está fazendo a negociação, você tem que ter um parceiro estratégico lá, com bastante conhecimento. A gente estava, desde o início, a gente sempre gostou de estar perto de pessoas boas, que a gente compra junto com isso a segurança, né? Então, dos 10 amigos, em 4 nós montamos a Organi. Em 2017, comprei a parte dos outros 2 e a gente acabou ficando só eu e o André. Mas um deles gostava de mobiliário, o cara tinha uma vida financeira boa, padrão alto, gostava de mobiliário exclusivo, entendia disso, eu não entendia nada. E aí foi assim, meio que na loucura, cara. A gente não tinha estudo, não tinha business plan, não tinha nada. Tinha vontade só, estado de espírito, cara. Mas nada. Montamos um plantão do soja no Mato Grosso, eu no cartório, e os outros 2 tinham incorporações imobiliárias, loteamentos em Maringá. Então, ninguém diretamente tinha um cargo diretivo na companhia ou responsabilidade. A gente nunca sentou para conversar, cara, de fluxo de caixa, objetivo, nada. De 2009 a 2017, a empresa... um dos 2 sócios ali ficava um pouco mais presente, mas assim, sem objetivo definido também, cuidava das coisas privadas dele no ambiente corporativo. Enfim, não foi por Deus mesmo que ficou aberto até 2017, porque a gente sabe que liderar um negócio já não é fácil. Pensa então, o dono, todo mundo fora. Tinha uma gerente, um gestor... Exatamente, um gerente que importava, comprava, ia para feira, vendia. A gente não tinha nenhuma reunião anual, nem entendia os riscos envolvidos ali. Boa. Em 2017, eu olhando para o cartório, vendo que estava indo tudo para o digital, falei, cara, vou mudar minha vida. Isso aqui não tinha 40 anos, estou com 48 hoje. E é isso, é 5, 7, 8 anos, não tem atalho, tem trabalho, cara. E quando eu entrei no negócio, aí, claro, fiz o Empretec do Sebrae, na verdade, para resgatar ali o Empretec no Sebrae, ele trata de 10 comportamentos do empreendedor. Desses 10, você cuida um pouquinho mais de 3, e aí, para mim, era meta, busca pela informação, relacionamento. Pô, relacionamento, ponto forte meu, busca pela informação, eu corri atrás, fui para o Vietnã, e meta, não tinha mais meta na minha vida, né? Para onde eu estou indo? O que eu quero? E eu sempre fui muito do esporte no passado, e até no passado recente também. Então, quando tem um objetivo, eu, Paulo, corro atrás, cara, não tem quem segura. E aí, em 2017, me preparei, fiz o Sebrae, comecei na Associação Comercial de Maringá a fazer cursos ali, que eu recebia por e-mail marketing, gestão financeira. Cara, não sabia nada. Fui entender de DRE com 40 anos, primeira vez que eu vi. Planejamento estratégico, era o OKR. Falei, puxa, isso daqui é legal. Nossa, um planejamento trimestral, jornadas mais curtas, né? Difícil olhar hoje 5 anos, cara. Você tem uma visão futura, mas, cara, é o agora ali, né? Você tem que ter um horizonte bem curto, um médio, um longo, mas você olhar, focar naquilo que é o agora. Aí eu falei, pô, esse cara aqui pode me ajudar, o Leonardo Quintino, que era do planejamento estratégico, a Magda da gestão financeira. Falei, puxa, eu sempre tive assim bastante habilidade, capacidade de também me relacionar com pessoas muito boas, que de fato uma conexão mais profunda, que não é só um projeto, uma consultoria, acaba tendo um envolvimento muito grande com bastante comprometimento. E isso foi transformacional para mim, porque eu identifiquei 2 pessoas que podiam me ajudar muito nisso. Entrei na Organi em setembro de 2017, foi meu primeiro dia me apresentando para a galera, embora era fundador. E aí, bicho, foi um acelero que até hoje não parou. 15 horas por dia, 10, 12, 15. Vira e mexe, dá um papo, dormir só de domingo mesmo. E aí, onde foi que quando eu entrei em 2017, tinha ainda os móveis. Uhum. Mas eu falei, cara, a gente vai fazer o que todo mundo já faz, né? Inclusive a importação de vasos, que hoje é 100% dos nossos produtos, desde 2018, durante décadas todo mundo fez a mesma coisa. Os vasos vietnamitas são de séculos, é uma herança cultural daqueles caras maravilhosos, cara. A cultura deles muito diferente da nossa, mas,
muito forte, sabe? Assim, a resiliência dos caras, a superação. Superaram guerras, batalhas e estão lá mantendo vivo o legado, a ancestralidade. E isso é muito profundo. E quando eu entrei na Organi, eu falei, cara, a gente tem que ser autoridade num único produto. Todo mundo queria vender produto barato, commodity, nessas feiras. Eu tinha entendido que a gente tinha um produto artesanal, feito à mão, carregado de história mesmo, sendo comparado com um produto chinês industrializado. Cada um tem sua aplicação, cada um tem um mercado endereçável, né? Mas assim, puxa... Eu acho que, cara, esse é o gancho, assim, que eu queria até te perguntar. Cara, vocês pegaram um commodity, um produto que é, cara, literalmente até banalizado, um recipiente para colocar planta, né? E transforma isso num negócio ultra mega exclusivo, cara. Obra de arte. Uma obra de arte, literalmente. Como que foi essa construção de valor na tua cabeça, né? Então, acho que você já deu um spoiler aqui, que é trazer a história do Vietnã, desse povo, fazendo isso de forma ancestral aí. Mas como que foi a construção e essa geração de valor aí para o negócio? A gente se conhece, minha vida é acelerada. Tô com 48 anos, cara. Cada dia é um dia menos que eu tenho, então tem que acelerar mesmo agora. Eu entrei em setembro, outubro de 2017, eu estava no Vietnã. Eu tinha pedido como que era feito um vaso. Ninguém sabia na empresa. Eu falei, cara, busca pela informação, Empretec. Mês seguinte eu estava no Vietnã. E por que ele era vendido como commodity? Porque não tinha história, né? Era um recipiente para planta mesmo. Industrializado. Se você não nutrir o mercado, não educar, o cara não consegue entender por que aquele produto é diferente, por que o vaso vietnamita de séculos é tão famoso? Pela argila do sul do Vietnã. A argila deles tem no solo a mica, que é um nutriente ali muito forte. Então, essa matéria-prima, quando é queimada naqueles fornos refratários, com lenha, tudo muito artesanal, ela chega numa temperatura extrema de 1.300 graus. Quando passa de 1.100 ali, vamos falar, uma argila tradicional do Brasil e de qualquer outra região, ela vai quebrar, vai estourar. A deles, não. E ela vira, tipo um processo de fundição e vira uma pedra. Então, a resistência de um vaso vietnamita é ad eterno, cara. Tipo, você vai lá quando tem alguma parte desses parques... onde tem muita história, os caras acham sempre um vaso lá enterrado depois de 500 anos, 700 anos. Então, a resistência do produto é bizarra, assim, muito resistente. E aquelas cores, os vitrificados, que era muito famoso, e a gente também mudou isso, essa tendência no Brasil, com uma linha Atlantis. Aquilo ali também não é pintado, não é... O pessoal acha que é tinta, é verniz automotivo. Nada a ver, aquilo ali são minerais. A alta temperatura no forno fazem essas duas transformações. Da argila ser extremamente resistente, não existe nada mais resistente em produto natural. E aquela textura, aquelas cores, são os minerais, a alta temperatura que faz essas duas transformações. Então, eles entram todos cinza no forno e saem o azul, sai o verde. Claro que eles sabem a mistura, né? Isso é o legado deles, de uma forma muito artesanal. Então, o produto é espetacular, cara. O produto carregado de história, feito à mão, parte do artesanato, tudo que é handmade tem um valor para o mercado muito grande, mas isso tem que ser contado, essa história tem que ser contada, né? Senão, de fato, é uma commodity. É engraçado porque a mica ela é presente em alguns outros elementos ali, por exemplo, até mesmo na decoração, né? Então a gente vê, eventualmente, lâminas de pedra, né? De bancadas que tem mica, a gente vê papel de parede que tem mica. Então a mica, por si só, ela já traz um tom mais sofisticado, algo mais exclusivo para o negócio, né? Esses vasos, eles já eram vendidos aqui de uma certa forma sem valor. Sim. Eles já eram trabalhados, importados e vendidos sem história, sem valor, como se fosse Exatamente. Eu lembro, quando eu entrei na Organi, a gente nunca mais fez feira. Foi em setembro de 2017. Falei, nosso lugar não é lá vender commodity. Eu lembro que eu tinha ido numa feira 2 anos antes. Tinha 2, 3 estandes ali de outros importadores que durante décadas traziam os mesmos produtos. O redondo e o quadrado, o azul e o verde.
todo mundo queria vender coisa barata, entendeu? Eu falei, cara, mas eu queria vender coisa com valor, queria vender pro AAA, meu mercado endereçável era outro, não era aquele. Fui pro Vietnã, encontrei lá grandes artesãos, o maior artesão do Vietnã, assim, o melhor artesão do mundo, hoje é o nosso fornecedor, tem um relacionamento muito próximo dele. E o produto lá na origem era 5 vezes mais caro que um produto tradicional. Tipo você vender uma cadeira de qualquer loja popular ou uma cadeira do Jader Almeida, vamos falar assim. Um ticket muito mais alto porque tem design, tem história, tem premiações. O cara é muito diferente. Então, de certa forma, lá o produto já era diferente também. Sim, Ele já se posicionou... Lá mesmo já tinha um posicionamento diferente. Total. Tem 500 cerâmicas, esse cara é único, ele está lá numa outra camada muito acima, ele que dita todo o mercado mundial praticamente. Mas era 5 vezes mais caro, então se o produto que eu tinha aqui no Brasil você já competia como commodity, pensa em trazer um produto 5 vezes mais caro. Óbvio que eu fui um pouquinho mais ousado, algumas das coisas a gente entendeu depois, tomei muito risco, óbvio, não tem... Essa história, a gente está contando aqui, né? Estou contando a história, mas tem muita coisa que aconteceu durante o caminho. Não era nem... A gente não queria... O objetivo não era construir uma marca, né? Que hoje é mais forte que o meu produto. O que a gente queria era pegar essa história, porque na feira você vende para um CNPJ, você não conta essa história. Vai lá para Campo Grande, Dourados, Cuiabá, Porto Alegre. Ninguém está nem olhando. Já acabou, essa história morreu quando o cara tirou o pedido. Sim. E aí eu falei, nosso negócio é varejo. Eu gosto do umbigo no balcão mesmo, contar essa história. E de Maringá, onde fica a sede da companhia, montei uma loja no Rio de Janeiro. Tudo muito intenso. Entrei em setembro de 17, fui para o Vietnã em outubro. Em setembro de 18, eu estava montando a primeira loja nossa no Rio de Janeiro, no Casa Shopping. Acho que o destino que eu escolhi foi espetacular, porque todos os grandes players desse mercado de altíssimo padrão estão lá no Casa Shopping. No centro, a loja Âncora é uma loja muito exclusiva aqui no Brasil, que vende para os melhores arquitetos. E naquele momento eles nos convidaram para fazer uma mostra de decoração, porque viram meus produtos e falaram, pô, isso aqui é diferente, né? Porque já era um olhar mais refinado, não era aquele olhar de um lojista comprando para vender para o interior do país. Estamos falando de Rio de Janeiro, que foi capital do país, carregado. O povo tem muita história ali, tem gente que entende muito de arte, de design, e com bastante capacidade também de fazer uma aquisição de um produto mais caro. Então, abri em 2018, no Rio. Nisso que eu fiz essa primeira mostra de decoração na Artefato, essa loja chama Artefato. O proprietário viu lá, quando teve esse lançamento, 6 meses depois que eu abri, falou, cara, eu quero você em Goiânia, Curitiba, São Paulo, que eles têm aqui no Shopping D&D, na Doc Lobo, Curitiba. E aí, em 2019, eu coloquei os meus produtos em todas as lojas de um parceiro estratégico que a recorrência dele é vender para arquitetos que compram todos os meses, que tem 20 projetos, 30 projetos. Então, a gente vende para o cliente final, mas 80% das vendas é através do profissional especificador. O arquiteto, ou paisagista, ou designer. Sem dúvida. Então, eu fui entendendo disso trocando pneu com o carro andando, né? Sim. Mas eu sabia que tinha um produto muito valioso. E isso tudo que hoje a gente transmite através de conteúdo nas redes sociais, em canal do YouTube, era na unha mesmo, falando. Muita energia, muita vontade, muito amor, essa história deles. Eu acho que carregar isso com muita energia, que foi o que eu sempre fiz, sempre gostei muito de trabalhar, minha vida também é carregada de muita verdade. Eu falo, se não for de verdade, tem prazo de validade, cara. Não tem como você contar tudo isso aqui. Meu produto é de séculos, né? Se não for, daqui 10 anos vai dar BO, vai manchar minha imagem, enfim, a marca e tudo mais. E tudo que é a reputação que você constrói. Então, eu sabia o que eu tinha na mão. Sabia mesmo que eu tinha na mão. Quando eu fui para lá essa primeira vez, foi assim, uma viagem que eu lembro todos os dias da minha vida. E eu falo, cara, corre atrás do teu sonho. Porque foi andando no Vietnã, numa avenida, que eu vi essa loja desse melhor artesão do mundo. Eu vi um negócio, um prédio diferente. Falei, porra, que é diferente. Volta lá, voltamos. Mandamos... o cara não podia nos atender no dia, tinha que mandar um e-mail. Geralmente o cara já desiste aí, né? Pô, tô lá, o cara não quer me atender, porque o cara tava lá. Eu falei, não, manda o e-mail, vamos voltar amanhã. Pô, o interesse é meu, não é do cara, né? Se é interesse dele, também não sei. Eu sei que isso... Voltei, enfim, hoje somos grandes parceiros, a gente
tem essa exclusividade aqui para América Latina, a gente já manda até para outros países, porque hoje eu tenho uma empresa lá no Vietnã. O negócio foi tão louco, porque tudo é artesanal, demora muito para fabricar. 6 meses entre eu comprar e receber são 6 meses. Aí, por isso que essa parte da gestão financeira é muito importante, cara. Eu vou entrar nesse ponto da logística, capacidade de entrega e tudo mais. Porque o modelo de negócio anterior, que era o B2B, você importa um container, você vai para a feira, você vai vender o que você tem. Sim. Não é o que o cara quer. E assim, você geralmente, quem é do B2B, não tem imóveis comerciais caros, loja, nada. Uma indústria no interior, lá em Maringá. É o commodity que o mercado estava acostumado a vender. Né? E para você ir para o varejo é outro modelo de negócio. Então, o que foi transformacional para nós foi desenhar um novo modelo de negócio que durante décadas o pessoal fazia de uma forma. Eu trouxe produtos com muito valor agregado e montei a minha loja de varejo no Rio, porque ali eu conseguia ter o ponto de contato com um profissional. Eu podia contar essa história, óbvio que com uma equipe bem treinada, e não tinha grife ainda, nada. A gente foi... Hoje, né, nosso base, aquela grife ali é um símbolo ali, igual aquele emblema da Mercedes, vamos falar assim. Traz aquele pertencimento, sim. traz o posicionamento do produto sim. da maneira que ele tinha que ser. Eu acho que o posicionamento também do produto, né, com parceiros estratégicos... Faz todo sentido. Todo sentido. Então, sim. Essa associação com uma loja de altíssimo padrão, que já tem 50 anos de história, carregada com 100 profissionais em 2019, nessas lojas todas, Rio, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Brasília, 100 profissionais com muita capacidade de influenciar o mercado, com clientes poderosos, claro que foi transferido para a gente de uma maneira genuína, primeiro quase que para o Paulo, que era quem estava nessa linha de frente, com produtos diferentes, eles não iriam usar se fosse o azul, o verde, o redondo e o quadrado. Não tem nada num projeto espetacular, a não ser eu quero pensar na planta. Nosso produto é design na veia. Tem produtos ali que não vão plantas, né? A gente está até com um novo posicionamento de comunicação, de estratégia de marca, estratégia de comunicação, que vai começar agora em janeiro de 26, porque a gente, de fato, a gente pegou uma marca que a gente criou aqui no Brasil e hoje é a grife global, cara. A gente foi a primeira grife global, vamos falar assim, de vasos vietnamitas. Eu vou dar um passo para trás aí. A gente vai pegar esse gancho aí, que acho que é legal explorar um pouquinho isso. Antes eu queria trazer para o pessoal aqui. Pessoal, se você está gostando desse episódio, compartilhe com outras pessoas, deixe teu comentário aqui. O que você gostaria de saber sobre esses vasos tão exclusivos? Eu pego aqui o especialista para responder para a gente. Sigam também aqui a nossa patrocinadora Decorafit_BR, que é a mantenedora desse podcast. Se você quer reformar o seu apartamento sem dor de cabeça, aciona a Decorafit. Nós fazemos o projeto, executamos toda a etapa da obra e te entregamos um apartamento pronto para você poder entrar com a sua roupa dentro de casa. Paulão, antes da gente falar da marca, eu acho que é legal a audiência ter aqui... O que eu mais vejo e a gente mais acaba falando é que as pessoas, principalmente os empreendedores, acabam lidando com... As pessoas acabam não falando não para todas as oportunidades. Então, você vê que as empresas fazem de tudo um pouco e o cara acaba não focando, as pessoas não focam para ter, de fato, canalizar energia em um nicho ou numa especificidade do que precisa, né? E por isso que às vezes os negócios ficam patinando e as empresas não têm identidade, né? Por exemplo, a gente na Decorafit, no começo a gente fez muitas obras. A gente fez escritório, a gente fez clínica, a gente fez algumas casas, a gente fez apartamento. Então, vocês fazem o quê? Reforma. Mas depois que a gente nichou isso, foi que o negócio rampou e as coisas aconteceram de uma maneira diferente. E eu acho que isso você traduz... Você falou um pouquinho aqui, eu queria explorar um pouco mais isso, sobre você identificar e canalizar toda a energia, né? Em um negócio que era um commodity, e olha o tamanho que essa energia se transforma numa marca, num negócio extremamente exclusivo, quando você dedica e nicha, né? Sim, eu acho que a autoridade, né? E aí você traz autoridade, você traz tudo, né? Antes da gente entrar na exclusividade da marca, eu queria falar sobre a logística, né? Muita gente sonha em importar. Eu acho que China é uma realidade já presente há muitos anos, né? E as pessoas pensam que é muito simples. Vamos trazer um container, vamos importar produto e tal. Mas as pessoas não entendem o tamanho do risco disso envolvido, a logística, o tempo disso, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco como que foi essa questão de... hoje você tem um estoque próprio no Vietnã.
tem todo esse tempo de transporte. Como que você organizou isso, né? Justamente para você poder ter minimamente produtos, né? Para você conseguir atender o público. Por exemplo, você coloca um produto, eu acho que foi um golaço você atrelar o produto a um canal de venda que se identifica com o que você quer vender. Então você traz na Artefato uma das lojas mais conceituadas de móveis no Brasil, né? De design, de qualidade. E você traz seu produto e você atrela ele a justamente esse público, esse nicho. E aí, obviamente, você tem que cuidar da logística, da capacidade de produção, porque senão o seu estoque rompe e aí, eventualmente, você não consegue atender esse público. Como é que foi isso até você criar a base? Enfim, você entender quais são os SKUs, como que você prepara isso para você poder... o que você produz, o que não produz, o que vende, o que não vende, como organizar isso, cara, que eu imagino que... Foi louco, né? A gente não tinha indicador conta um pouquinho nenhum, disso, né? Você trazia, vamos falar, 10 azuis, 10 pretos e 10 brancos. Vamos ver o que vende. Você vende 10 pretos, fica com 5 azuis e fica com os 10 brancos. Aí você fica com parte do capital imobilizado num estoque, que é um patrimônio, mas você não tem um produto que o mercado quer, você tem que comprar outro container. Então, acho que é uma combinação, cara. A parte da gestão financeira, de entender do fluxo de caixa, ainda mais quando você mexe com importação, que é dinheiro na frente, cara. Sempre, né? Você paga hoje num pedido 30%, quando fica pronto daqui 4 meses, você quita o cara lá para embarcar, mais 45 dias até o porto, mais 15 dias até a empresa. Por isso que dá os 6 meses. Quando chega no porto, você paga o imposto, paga o governo, que é uma facada. Mais de 50% do meu produto é entre frete e imposto. Para depois vender a prazo, você nem sabe quando, né? As lojas de decoração do Brasil, você vai numa Artefato, você vai comprar uma poltrona, você vai escolher o tecido, o cara vai produzir sobre o pedido. Sob medida, né? Eu tenho que ter um produto à pronta entrega para faturar. Né? Minha força de vendas é o pronta entrega. Então, essa cadeia de suprimentos, acho que de todo o negócio, é uma atenção extrema que tem que ter, porque você envolve muito capital. E se você fizer compra não assertiva, você vai ficar com o capital imobilizado, parado. Se você não der um start na hora certa, você vai ficar desabastecido. Ali daqui 3, 4 meses, isso impacta no faturamento, em comissionamento, em fluxo, em plano orçamentário. Então, a gestão financeira, com uma atenção extrema nessa cadeia de suprimentos, né, no supply chain, é bizarro. Eu acho que isso foi também para nós, dentro do mercado, dentro do varejo, dessa associação com marcas, com profissionais, endereços. Eu acho que isso também foi um dos pilares assim, muito importantes para a gente poder crescer rápido. Muita atenção aos indicadores financeiros, às entregas do planejamento ali através do OKR, mas a cadeia de suprimentos, logística, é extremamente complexa. Estamos agora em dezembro aí de 2025. Eu tenho que comprar hoje para receber em junho. O que eu vou vender de dezembro até junho? Não sei. Às vezes vai aparecer a Cirela amanhã, vai querer 40 produtos meus. Beleza, levou os 40, eu vou ficar 6 meses sem aquele produto, né? Quando vem um arquiteto, que é o meu cliente, o meu ICP, meu cliente ideal, eu não vou ter o produto. Trabalhei tanto cara quando ele vai comprar. Então, por isso que o estoque no Vietnã ajuda muito a gente poder fazer uma importação dedicada para um corporativo com uma condição diferenciada, porque eu não envolvo aí meu fluxo de caixa ou meu estoque aqui do Brasil. Então, mas é uma atenção extrema. A gente sempre teve assessoria com a Juliana da Cia Wines, especialista em importação. Tem a Sky Marine do Fábio também, que faz toda a parte de movimentações desses containers. Então, a gente sempre buscou, cara, não preço. Claro que a gente fica ali, né, fazendo as cotações para todos os embarques, para entender do mercado e negociar ali com quem a gente entende que entrega para a gente o que a gente precisa. É uma coisa muito importante isso daqui da cadeia, os parceiros estratégicos de toda a cadeia, até o despachante aduaneiro. O cara tem que ter credibilidade, o cara tem que ser idôneo, porque é rolo, importação. Tem cara que exporta rolo, o cara que traz um produto, coloca outra classificação fiscal, dá canal vermelho, enfim. Isso é muito importante, cara, ter os parceiros estratégicos do teu lado. Então, a gente sempre fez a importação direta, desde o início da empresa, a gente tirou o radar da Receita Federal para fazer as importações nós mesmos. Então, com os parceiros estratégicos, sempre gostei de estar perto de pessoas boas para eu poder cuidar do meu negócio. Então, embora seja muito complexo, os parceiros tiram toda
dor que você possa ter. O que a gente tem que estar é atento. Aí é o cheiro, o feeling do empreendedor. Eu fui questionado na época, na empresa, pelas essas consultorias, porque eu recebia produto, vendia, ficava sem. 2, 3 meses. Aí comprava, chegava, vendia tudo, ficava sem 2, 3 meses. Porque eu tenho que tomar um risco hoje de comprar mais e tenho que vender. Então, é claro que você compra muito a mais, você tem que ter essa responsabilidade financeira. Mas foi quando fui um pouco mais ousado, no final de 2019, depois de 2 anos que eu estava na empresa, entendi do mercado, montei minha loja no Rio em 2018, 2019 foi indo para todas essas regiões estratégicas aqui do Sul e Sudeste, que é onde está grande parte do PIB do Brasil, né? Não adianta você querer estar em todos os lugares também, fala não para muita coisa boa, com outras capitais, mas a gente focou Sul e Sudeste. Então, 2019 foi plantar tudo isso. Chegou no final do ano, eu estava sem produto, porque eu tinha colocado em todas essas lojas, tinha lá 100 arquitetos com meu produto nas mostras de decoração e 100 produto para vender. Minha visão sempre foi de médio, longo prazo. Nada de imediatismo. Imediatismo é hoje, é vender, porra. Mas o negócio é longo. Não tem atalho, tem trabalho, cara. E nisso, no final, se não fosse tão intensa, essa história também não tinha acontecido. Porque, olha só, aceleramos tanto que no final de 2019, a catraca travou. A gente não tinha produto para vender. Se eu comprasse muito para trazer, eu não ia ter dinheiro para nacionalizar e colocar para dentro. A gente teve uma reunião num domingo, foi outubro ou novembro de 2019, onde a consultora financeira falou: a gente precisava de quase 2 milhões de reais para o fluxo de caixa. Eu lembro que era uma sigla NCG, Necessidade de Capital de Giro. Liguei para o André, meu sócio, falei: André, o André ele cuida dos negócios hoje do Conselho de Administração do grupo, um grupo muito grande. Então, ele é formado em economia, então o cara tem conhecimento específico do que eu estava falando. Falei: André, a gente precisa de... Era 1 milhão e 600 mil. 1 milhão e 600 mil para colocar no negócio. Para comprar em produto. Não era para abrir loja, não era para pagar conta, comprar caminhão, nada. E no final de 2019 a gente fez essa compra. Dava em torno de 15, 18 containers de uma única vez. Que eu sabia que se chegasse tudo isso, eu ia poder começar a vender a prazo, colocar recebíveis em carteira, ia ter produto e aí sim girar. Quando que começaram a chegar esses produtos? Março e abril da pandemia. Março e abril da pandemia, eu comecei a receber esses containers que eu tinha comprado, com o dinheiro em caixa. A gente tinha feito um aporte, a gente nem tinha feito a alavancagem. A gente já tinha entendido que o meu negócio é um capital intensivo, muito intensivo. Esse modelo de negócio do B2B para o B2C foi transformacional, mas assim, outra realidade. É 20 vezes mais o capital envolvido. No B2C, né? No B2C. Você tem que ter uma diversidade muito grande de SKUs, e aí a gente não tinha indicador. Claro que tem produtos que a gente chegou, comprou e não vendeu. Depois tinha que torrar, queimar. Mas você perde o tempo, né? Que você usou o teu dinheiro por uma coisa que não foi feliz. Aí chegou a pandemia, eu tinha 30 pessoas na empresa. Durante esses 2 anos e meio também ninguém queria mudar muita coisa dentro da companhia. Eu lembro que eu tinha pago um treinamento para uma implantação de um CRM. Depois de 5 meses lá, fui lá para ver como que estava a galera, assim, o CRM. A galera estava no Excel. Esse aí não funciona. Ninguém queria mudar. Era a mentalidade da galera, tá tudo certo. Não estão mais comigo também. Enfim. Mas dia 30 de março de 2020, quando chegou a pandemia, que veio aqueles decretos todos, desliguei toda a galera, fiquei em 7 pessoas da empresa. Né? Nesses 5 anos e meio, de 7, a gente foi para quase 100 pessoas. Aí foi escalar quem ia comigo para a Copa do Mundo. O empreendedor, cara, tem que ter gente foda do lado dele. Se você tiver lá na frente, tiver que ficar arrastando, empurrando, o cara não tem vontade, cara, tá tudo certo se o cara não quiser, entendeu? A gente erra muito de querer levar com a gente quem não quer tá lá, velho. Entendeu? A gente tem sentimento, tem carinho, não enxerga. A gente acha que todo mundo é igual, e não são. Tem pessoas que não querem mesmo estar lá. E não precisam estar lá e tá tudo certo, é feliz. Se for para lá, vai morrer, entendeu? De ansiedade, de outras coisas. Então, ter os parceiros certos, as pessoas certas do lado. Aí foi onde o Paulo virou o CEO da companhia. Fiquei 2 anos e meio ali como, mesmo sendo acionista, humildemente aprendendo, respeitando todo mundo, mas ninguém queria mudar. Ali não tinha mais... foi um ponto de inflexão para o mercado, decor.
todo o mercado decor na pandemia, assim, 2020, aquele segundo semestre, foi, eu acho que o mais espetacular dos últimos 100 anos. Para quem estava pronto. Lojista que judia de fornecedor estava ferrado, porque também não ia ser prioridade de abastecimento. Tinha cara que muito conservador, também não queria tomar risco. Beleza, não surfou a onda, tá bem, mas perdeu grande oportunidade de colocar um grande resultado para dentro. Então, a gente tinha muito produto. Para você ter ideia, eu cheguei a pagar os 70% de vários containers para o cara não me mandar para o Brasil. Eu não tinha nem onde colocar produto. Até falaram que eu era louco, que eu ia pagar o cara e se esse cara sumisse. Cara, as relações são feitas de confiança e reciprocidade. Eu já conhecia o cara, tinha um olho no olho. Eu tinha ido para lá, sabia com quem eu estava negociando. Claro que tem risco, tem. Sim. Mas, cara, deu muito bom. A gente, em julho de 2020, a gente já vendia 3 vezes mais que janeiro do mesmo ano, com metade das pessoas. Tinha 15 pessoas e vendia 3 vezes mais. Paulo, acho que é legal a gente trazer para o pessoal aqui esse gancho, porque você contextualizar rápido, assim, o que você fez? Você veio do mercado que era, cara, de cartório, um mercado que era totalmente diferente do varejo. Mas eu era vendedor, cara. Eu fui ver... Não, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, aí você entrou para dentro do negócio, beleza, eu acho que a venda tá na tua veia, eu acho que, putz, foi o grande pulo. Mas quando você entrou, tinha aquele grupo de pessoas e tal, como é que você fez pro Paulo poder aprender aos 40 e poucos anos o que é gestão de uma empresa de fato, com gerir fluxo de caixa, gerir indicador, gerir gente, né? Porque é isso basicamente ajustado que te deu um cockpit melhor para você conseguir tomar as decisões. Porque você vai até no cheiro até um certo momento ali. Você trava, você não sabe que produto comprar e tal. O que você fez? Quais foram os seus principais... Se você tivesse que colocar 3 principais ações ali, o que você fez para poder transformar a empresa para surfar o novo momento da Orgânica? Era importante, né? A gente sempre escuta, né, que o empreendedor tem que quebrar 2, 3, 4 vezes, né? Eu não concordo muito com isso não, mas... Eu, graças a Deus, a minha vida foi tão maravilhosa que dentro do tabelionato de notas do cartório, que faz escritura, autenticação, reconhecimento de firma, documentos sensíveis, eu atendia em Maringá, por isso que eu falei que eu era vendedor, das 50 maiores empresas, eu atendia 40. Por quê? Porque eu vendia o melhor serviço, cara. O serviço é público, você podia fazer uma autenticação em qualquer lugar, mas eu atendia sábado, domingo, eu sempre nasci para servir, cara. E vivendo dentro dessas empresas, eu vi empresa gigantesca esfacelar por questão de governança, por questão de vaidade entre sócios. Vi cara muito simples de vender cartão telefônico, ficar milionário, com muito trabalho, integridade, suor e verdade. Então, vivi o universo ali de 40 grandes empresas que você via, cara. O que tinha ali quando tinha muita família envolvida, quando tinha gente que baixava a guarda porque achava que estava tudo certo, o que acontecia. Então, eu vivi isso. Foi uma escola. Foi uma escola, uma aula, universidade. Acho que não privilégio tem nada único, cara. Não tem nada. Porque eu vivia dentro desses bastidores. Então, para mim, quando eu fui entrar na empresa, a primeira coisa que eu fiz, que eu falei, foi fazer o Empretec, que não é de conhecimento específico, mas ele traz um resgate muito forte das suas melhores características do comportamento do empreendedor. Na sequência, eu fiz esse curso de gestão financeira, de planejamento estratégico, então fui buscar esse conhecimento que eu sabia que era um dos pilares, cara, que eu nunca tinha me dedicado. Também não sou especialista nisso, mas eu trouxe esses especialistas do meu lado. É o meu jeito aí de governar, de liderar, dividir para multiplicar. Óbvio que tem investimento alto, né? A gente, às vezes, não quer fazer um investimento. Mas, cara, conhecimento, informação com as pessoas certas é tudo. Óbvio que tem muita consultoria. Teve um cara que quase quebrou a gente. Fez mudar uma vez lá em 2018 para o lucro presumido, sem validar. E eu mudei. Enfim... O cara depois ainda mentiu. Tem os desafios do empreendedor, né? Então, acho que essa habilidade de você ter pessoas muito foda do teu lado, porque senão a gente cai em pegadinha, ou o cara só vê... não olha para o negócio como um todo. Porque, entendeu? primeira coisa, ele precisa entender que ele precisa.
Que tem um monte de empreendedores que não sabe o que precisa. Exato. Então, acho que no primeiro momento ele entendeu o que ele precisa. Eu preciso de uma gestão financeira, eu preciso de uma gestão de CRM com RP aqui e tal. Eu preciso de um gestor comercial. Primeira coisa. Tipo um diagnóstico, né? Segunda coisa é o cara conseguir ter o feeling e conseguir trazer boas pessoas, seja consultoria ou sejam pessoas para o time, para conseguir organizar isso minimamente para dar sustentação no negócio. Porque, cara, acho que isso aí acho que todo mundo acho que já passou por uma dessa, né? De a gente contratar picareta, contratar gente ruim, que ao invés de ajudar vai E tem que tomar decisão rápida, cara. Eu tive muita dificuldade, até recentemente, de encerrar alguns contratos de trabalho com pessoas internas ou consultoria que... Mas a gente tem que olhar para a organização como um todo. Sem dúvida. Né? Às vezes a gente... Puxa, aquele cara tá bacana, tá comigo desde o começo lá... Cara, mas não é sobre aquele cara, é sobre as outras 100 pessoas, sobre o Vietnã, sobre essa cadeia produtiva inteira, sobre gerar valor para todo mundo. Eu acho que essa decisão é uma das mais difíceis que a gente tem que ter, cara. Porque a gente é muito grato às pessoas que mas ajudaram gratidão não é dívida, cara. Que a gente trouxe a gente para no outro momento de empresa, então aquela pessoa foi muito importante no começo do negócio para trazer o negócio até aquele patamar. Só que essa pessoa não vai, a empresa vai engolir essa pessoa. Isso durante a vida inteira. Porque se você estiver em crescimento, não vai ter fim. Então, Exato. E às vezes aquela pessoa vai ser feliz em outro lugar, cara. Vai ganhar a mesma coisa ou até mais, entendeu? A gente fica pensando muito na pessoa, entendeu? Que às vezes nem a pessoa está tão preocupada com ela como a gente às vezes está desse jeito. Isso atrapalha muito o crescimento. Por isso que aqui a gente sempre está junto aqui no G4 Educação. Porque não tem fim isso aqui. Tem início, tem meio, mas não tem fim, cara. Ainda mais hoje no mundo, com uma tecnologia acelerada, comportamentos mudando dia a dia, tendências, enfim. Então, se você não tiver, cara, em ambiente... Eu falei aqui no começo, o ambiente molda o teu destino, cara. Você tá no meio de 400 empreendedores aqui, que é a comunidade que a gente tá no clube. Cara de tecnologia, serviço, indústria... E todo mundo querendo performar em alto nível. Exato. Cara, as trocas são muito verdadeiras. Todo mundo aqui... que a gente conhece, ninguém vem contar a história bonita. Quer contar a dor, quer resolver dor. Né? Então, tem que estar zero vaidade, né? Zero ego. Eu acho que a questão de ter muita humildade, porque no começo, quando eu montei no Rio, cara, saí de Maringá. Pulei Curitiba, que é a capital, que seria o destino natural. Pulei São Paulo, que é onde todo mundo quer estar, e fui para o Rio de Janeiro. E eu acho que também por ser do Sul e por muita sinceridade sempre que eu construo nos relacionamentos, a galera me ajudou pra caralho. Sou muito grato ao Rio de Janeiro. Muito grato a muitos lojistas, ao Paulo Guedes, charado Paulo Guedes, ministro. Foi um cara que um dia fez uma conexão com a própria Artefato. Vários outros lojistas bacanas, a Ornari, Breton, de tapetes, vários parceiros me ajudaram, cara. Assim, eu aprendi muito rápido. O Casa da Shopping foi uma universidade do conhecimento para mim. Estrada, pandemia, não tinha avião, porque quando veio a pandemia tinha 1 ano e meio a loja aberta. Olha o ciclo, cara. Tinha 1 ano e meio que eu tinha mudado o modelo de negócio, estava no varejo, estava com o produto posicionado, que foi 2019 inteiro. Quando veio a pandemia, estava tudo plantado, cara. Foi intenso. Maringá-Rio é 1.100 quilômetros, cara. Não tinha voo. Meu carro tem 350 mil quilômetros. Ia sozinho, óbvio, né? Pandemia. Podcast pra caramba, por isso que eu também tenho um PHcast. Cara, eu vi muito conteúdo foda. Eu ia pro Rio, eu tinha que resolver um BO. De cadeia, de comissão, de gestão, de pessoas. Parece que o Anjo da Guarda escolheu o episódio lá. Eu vi muito José Salib Neto, Sandro Magaldi, o Alfredo, o Nardon, o Thales. Muito... Eu nunca fui de ler, cara. Eu vou ler, eu durmo. Mas, cara, quando eu tinha um que era Resumo Cast, que era resumo de livro. Eu falei, puta, gostei dessa parada aqui. 40 minutos, resumia o livro, sozinho no carro. Pô, a cabeça vai lá na estratosfera. Por isso eu tenho muito acesso a cara foda também. Falei, cara, é impossível não trazer alguns deles para gravar. Com certeza. E trazer o conteúdo, né? O propósito do PHcast meu é esse. Então, eu tinha que me desenvolver numa velocidade muito rápida. Eu falei, mudei minha vida com 40 anos, cara. Minha ampulheta já virou, já tem muito mais areia para baixo. Então, tem que acelerar mesmo. Moçada mais nova pode ter mais tempo. Eu não tenho muito mais tempo, não. E quero trabalhar até o último dia da minha vida também. Não tenho... Claro que hoje estou num momento muito intenso da minha vida. Muito intenso. Que até desregula algumas da parte da saúde física, mental tá forte, mas... dedicar um pouco mais de tempo, às vezes, à família, aos meus pais que estão vivos, estão bem, super com saúde, mas
Você olha, às vezes você está muito distante no dia a dia, né? Sim, sim. Então, enfim, quero ajustar isso, mas aí você precisa de pessoas espetaculares. Sim, em alguns momentos é você que tem que estar na linha de frente. Sem dúvida. Esse mês agora, de novembro de 25, a gente mudou a empresa, o organograma dela inteiro. A gente dobrou de tamanho, mas o faturamento não mudou. Então, a gente acabou olhando para todas as posições da empresa, fazendo medições de complexidade de cada cadeira, medindo as pessoas, se na verdade a pessoa estava sentada na cadeira certa, porque não é mais sobre a pessoa, é sobre a posição, sobre a cadeira, sem dúvida. sobre a entrega. E aí, de fato, a gente viu que tinha algumas coisas desreguladas. Pessoas muito boas, a gente não está falando da pessoa, que a gente, quando você cresce, você aumenta a complexidade do teu negócio. Com certeza. Então, não tinha CRM, não tinha ClickUp, eu não tinha filiais, eu não tinha logística, era só transportadora terceirizada, você tem 6 caminhões, tem que ter um depósito no Rio, depósito em São Paulo, depósito em Balneário e um depósito em Maringá, essa gestão do estoque. Então, aquela turma que começou com você, nem todos vão conseguir crescer daquele jeito. Às vezes até a pessoa serve para tua companhia, mas em outra posição, né? Você tem que ter uma oxigenação, você tem que trazer gente nova, cara. Tem que trazer gente nova. Geralmente o pessoal fala uns 30% novo e 70% que fica. Então, isso é importante para o negócio, traz visão diferente e cara foda. Cara foda ganha bem. Sim, entendeu? sim, Cara sim. foda, a gente demorou, pra você ter ideia, esse ano que a gente montou uma área de recursos humanos. Pô, se eu pudesse voltar atrás, irmão, montar 2 anos atrás, esse tempo que está me faltando, eu teria. Estaria mais livre. Por quê? Como um empreendedor vê, 10 mil reais uma pessoa para coordenar teu RH. É 120 mil por ano. E é uma área que não vem receita. Então, para tirar 120 mil da tua gaveta e levar embora, quanto você tem que vender de produto? Né? O que aumenta o teu fluxo de compra? O que aumenta a tua logística? Porque não é só vender mais. O desafio meu é fazer aquela engrenagem inteira, cara. Desde o compras, do recebimento, do faturamento. É um negócio performar como um todo. Cara, é uma engrenagem complexa. Se você vender muito, vai ter um gargalo no faturamento, na logística. Se você não vender, você vai ter gente ociosa e você tem custo operacional alto. Olhar para o custo operacional, cara, assim, é um grande desafio que a gente tem, porque às vezes o empreendedor só quer crescer, mas acho que qualquer empresa, né? Cara, temos que cortar que nem unha, né? É igual unha e cabelo, tem que cortar sempre, cara. Sempre. Se você aumenta teu faturamento, aumenta teu custo, a tua margem de contribuição vai ser sempre a mesma. Você só está mais exposto a risco, né? E você tem que estar preparado para dias difíceis que vai vir, cara. A cada 4, 5 anos, ou vai vir uma pandemia, ou uma crise específica do teu segmento, ou uma crise cambial. Tem um convidado que eu gravei, o Jair Ferrari. Eu gosto muito de falar com pessoas de todas as idades, mas as pessoas mais velhas têm sabedoria, né, cara? Sem dúvida. Muito diferenciada pelo acervo vivido. E esse cara fala das crises, ele é muito estudioso, ele tem os livros todos do Jim Collins, riscado, ele lê todo o ano o mesmo livro, vários livros. E ele fala, você tem que estar preparado para as crises, que a cada 3, 4, 5 anos vai vir uma. E o que mata o teu negócio é o caixa. Entendeu? Não é lucro, é o caixa. Às vezes você quebra tendo lucro. Que louco isso, cara. Como que explica isso? Procura aí, vai estudar, porque o negócio é louco, é longo. Porque às vezes você tem lucro, tô vendendo em 10 vezes. Aí você, acho que vendeu, registrou o lucro, falta dinheiro no mês seguinte, começa a antecipar, tem uma inadimplência, quando vê a catraca, trava. Então, essa responsabilidade, cara. Na empresa hoje, assim, se tem posição importante, tem que ter dono naquela cadeira, tá? Sim. Eu sei que tem muita gente muito top comigo, mas, claro, que o meu desafio é trazer pessoas bizarras para o meu negócio, cada vez melhores. Eu tenho feito reflexões agora, muito recente, porque eu demorei para trazer uma camada muito estratégica e com investimento alto em contratação, porque a gente acredita que está dando tudo certo, né? Mas não, cara, tem hora que você tem uma limitação, você não consegue mais enxergar, vai travar. Exato. Aí você cresce, dobra a companhia, aluga a loja, monta a loja, compra mais produto, mas teu faturamento não aumenta, tua lucratividade despenca. Sim. Não adianta você se apavorar, o que você tem que fazer, né? Olhar de novo para parar e reorganizar. Parar e organizar, que foi o que a gente fez agora em 2025. Contratamos um conselho de administração aqui em São Paulo, que é o TAB, The Advisor Board. O meu conselho é com o Rogério Melzi, que ficou o presidente da Cirela, o Felipe Atab, ex-Ambev, Stone, a Flávia Molina, ex-Nestlé, ex-Johnson Johnson. Pessoas
maduras, o Felipe bem jovem, extremamente analítico. Os caras são estrategistas, cara, assim, viveram em grandes corporações, Show. vivem dores de muitas empresas e, cara, para onde eu vou, né? É isso, acho que tem que dar o passo conforme, cara, você tem que olhar isso e buscar essa estruturação, Paulo, Fizeram porque... um diagnóstico profundo da empresa, eles entram dentro em todas as áreas, conversam com todas as pessoas, sem reserva alguma. E aquilo que a gente falou agora há pouco, né, de sentimento, pessoas... O Napoli, né, que também é do TAB, mas ele não está no meu board, mas a gente tem muito contato com ele aqui no ambiente do G4. Ele fala, né, aquelas conversas difíceis da família, do domingo, né? Que a gente tem que conversar, que vira um mal-estar para todo mundo, né? Mas tem que ter aquela porra. Conversa difícil, não é essa conversa estúpida, grossa, agressiva, que é geralmente onde o comportamento do ser humano leva. É a conversa verdadeira, cara, o olho no olho. E ali nesse conselho, a primeira coisa que eu pedi era para não ter reserva nenhuma à minha pessoa. Eu levei 15 pessoas da minha empresa nessa primeira reunião que a gente teve de kickoff e falei, cara, se eu tiver que ser demitido do meu negócio, eu posso ser demitido do meu negócio. Vocês que vão me falar e cada uma das pessoas ali vai ter que ter responsabilidade. Eu agradeci todo mundo até aqui, vamos falar mais daqui para frente, agora é outro jogo. Porque tem dois Paulos, o Paulo acionista, junto com o André, e tem o Paulo CEO, que essa posição, eu não sei até quanto tempo eu estou preparado para isso. A gente está sempre buscando se capacitar para estar para ser a melhor pessoa para estar na cadeira, mas eventualmente, eu não falo inglês. Falo, dou umas enroladas, vou lá pro Vietnã, me viro sozinho com os caras, mas assim, não falo inglês. Sim. Eu tô falando de uma companhia mundial. Meu produto, uma empresa lá no Vietnã. Eu mando para os Estados Unidos, Vietnã, Estados Unidos, Vietnã, outros países. Meu irmão, eu não contrataria eu pro meu negócio. Assim, se olhar o descritivo de cargo que a minha empresa precisa... Mas às vezes isso também, Paulo, isso também é uma coisa relativa. Pô, a gente teve junto com o Giovanni lá nos Estados Unidos, cara, e pô... Giovanni Miguel, olha esse cara aí. Faturando 7 bi de dólar e não falou a palavra inglês, 10 cara. anos lá não fala inglês. E tu precisava falar inglês. Então, assim, acho que isso é muito relativo. Concordo. Mas com certeza você tem N outras habilidades. Mas eu acho que o meu lugar de potência hoje é nas novas conexões. Sim. É olhar para um futuro, né? A gente tem como visão ser a marca global de vasos vietnamitas no mundo. Deixa eu pegar esse gancho até pra gente não estourar muito o teu tempo. Eu queria ficar conversando contigo aqui umas 2 horas, cara. Sobre marca. Cara, a Organi veio e hoje materializa sonho, materializa coisa que é luxo, né? Vocês hoje têm linhas assim muito específicas, por exemplo, Atlantis, a Brown Clay. Como que você conseguiu? Qual foi o storytelling ali criado para, de fato, não é mais um produto de luxo pela história, pelo storytelling que você trouxe pela questão de séculos, mas a Organi virar uma marca desejada? Como que foi essa transformação de produto para a marca Organi? Essa transição, essa criação de marca desejada, né? Porque, de fato, a gente acabou criando um mercado de vasos de luxo que não existia no Brasil, não existe no mundo. Que a cadeia inteira global é essa. Mundialmente não existe. O cara na Colômbia, nos Estados Unidos ou na França, é o cara importar o produto de um ceramista e vender para o lojista lá na sua região. Então, a cadeia é essa. Tem um importador e ele vende. A gente pulou essa cadeia da importação, a gente faz a venda direto. Então, foi um modelo de negócio. Mas a gente acabou criando um mercado de vasos de luxo que não existia. Era commodity, né? Eu acho que a curadoria de produtos que a gente conseguiu fazer... Como? Com validação, cara. Humildade. Eu nunca achei que eu sou foda. Eu sou foda ali, num relacionamento, numa visão estratégica, em entender do que está acontecendo. Mas eu não entendo de design de produtos. Hoje eu olho, você dá uma refinada, porque eu tô vivendo isso há 8 anos. Mas assim, eu tinha acesso a grandes profissionais. Eu tinha acesso a grandes nomes, a grandes lojas. E essa isso... validação de mostrar pro cara, antes de importar, e buscar a informação. Lembra que eu falei lá do Empretec? Busca pela informação? Eu não quero tomar tanto risco assim. Eu não quero ser o cara mais foda, cara. Eu quero fazer o que tem que... Inventar a roda, não. Vou trazer um produto, vou colocar um dinheiro pra caramba, chegar 6 meses depois, o cara fala, esse aqui não vende, é feio. Pô, por que eu não pedi antes? Por que eu não fiz uma enquete? Por que eu não pego e mando pra 20 arquitetos, que é o meu público-alvo,
20 produtos e falo pro cara escolher 5. E depois faço uma eleição. O Paulão, isso aí, por exemplo, até uma coisa legal, junto com essa questão da marca, por exemplo, é uma dúvida, né? Eu não faço nem ideia, cara. Por exemplo, você vai comprar hoje, a gente vai especificar, por exemplo, pedra para granito ou eventualmente para uma bancada ou uma ilha, o que seja. Você tem lá uma questão da beleza, né? Que pô, o aspecto que você está vendo ali, a cor, os pigmentos, etc. E tem uma outra questão do uso e durabilidade daquela pedra para aquele local que você vai colocar, né? Especificar. Então, tem dois universos muito diferentes. Então, por isso que até a gente vê hoje muita gente se frustrando muito porque colocou um produto maravilhoso na sua bancada, mas aí coloca qualquer produto mancha, então foi muito mal especificado. Um travertino rústico, poroso e cai um vinho lá, vai assim, dar B.O. Cara, é assim, a especificação é errada pro lugar errado. Pode ser bonito, mas não... O vaso também tem isso? Ou ele é muito mais na questão estética, dado que a durabilidade dele já é algo que... Até 2018, quando a gente abriu no Casa Shopping, no Rio, a gente olhava 100% para paisagista, para o mercado de plantas, gardens. E então você falava de vasos com medidas de boca para plantas. Quando eu montei no Casa Shopping, no Rio, e lojas de decoração, e a Artefato me trouxe para dentro, para o interior, isso foi transformacional para o negócio, porque a gente entendeu que, na verdade, o produto por si só, sendo aplicado como obra de arte, design, uma curadoria bem feita, mesmo sem plantas, ele é extremamente potente dentro do ambiente do projeto. Então, o que era 100% garden paisagista, hoje acho que é 90% interiores, decoração, design e projeto, né? Esses profissionais que eu falei que eu me conectei em 2019, no início dessa história, são pessoas profissionais brilhantes, cara, né? Você fala do Arthur Casa, Sig Bergamin, Cláudia Pimenta, Juliana Meda, Aninha, vários nomes regionais extraordinários. Esses caras têm uma história. Eles construíram ao longo de muitos e muitos projetos, uma evolução, e eles são hoje uma assinatura. O cara compra um apartamento lá no Reserva Golf, no Rio de Janeiro, ele quer pegar um dos profissionais, o Rodrigo Jorge, quer pegar lá uma Cris Cortes, quer pegar um cara que tem uma assinatura, que ele gosta do DNA. Então, esses caras, eles têm uma história muito bonita, projetos encantadores, os clientes deles entendem a autoridade que eles têm para falar, põe uma Artefato, põe um Jader Almeida, põe um Organi, põe um Cami, põe... Então, sabe dessa autoridade. E os projetos, cara, são essas entregas aí que a gente vê de revista mesmo. Casas maravilhosas, né? E também a questão de ter produto novo. Você falou da linha Atlantis. Todo mundo conhecia o verde, o azul vitrificado. Quando a gente fala que tem que ser um pouquinho mais ousado e tomar risco, eu trouxe aquela textura Atlantis. Essa textura Atlantis parece um coral, né? Que saiu do fundo do mar. Cara, é assim, impressionante. Por isso que é Atlantis, como se fosse da cidade perdida. O Atlantis é o nome que o próprio artesão no Vietnã deu para essa linha. Então, e assim, o artesanal, cada vaso é único, cara. Cada vaso é uma história. Eu posso colocar 20 produtos iguais. Mas vão ser diferentes. No forno. A queima... Como é com lenha, as nuances ali da temperatura fazem cada produto ser único. Eu mesmo já tive um dia em Balneário, na minha loja, vi uma peça. Falei, cara, manda essa peça para minha casa. Tá lá na minha casa. Quero uma peça diferente. É um produto que a gente tem. Mas assim, eu vejo muito disso. Já vi em ambiente de loja o profissional comprar aquela peça e querer aquela peça. Eu tive que tirar produto de uma amostra de decoração que o cara queria aquela peça. Eu tinha mais 20 em estoque do mesmo modelo, da mesma textura. Mas, claro, é o DNA daquele produto, né? Então, é um produto que tem alma, cara, tem vida. Os caras são foda, os vietnamitas são bizarros. Uma simplicidade extrema, um trabalho, um labor que inspira, muita resiliência. Aquilo ali é carregado, cara, de muita energia. Eu falo, esse vaso tem vida. Tem alma mesmo, carregado... de muito amor, cara. E isso, quando a gente começou a contar, transbordar a cultura vietnamita, esse legado cultural, essa herança que eles têm e preservaram, isso vende, né? Isso
transforma o teu produto. Não adianta você pegar e ver uma cadeira de um design se você não saber que o design é o cara tal, lá da França. E óbvio que isso está inserido dentro de um contexto, né? Então, quando você coloca o vaso ou uma poltrona dentro de um contexto, num ambiente, aí ele se completa de uma maneira... O storytelling, cara, para os produtos, né? Você pega carros, né? Lá um Bugatti... Sim. Cara, tem carregado de história. A Mercedes, a AMG. Por que uma Mercedes custa 300 mil e o outro custa 3 milhões? Às vezes você nem... São poucos que conseguem diferenciar. Sim. Mas por quê, cara? O processo artesanal é um engenheiro que faz o carro do início ao fim, que monta o motor inteiro. Isso vende. De fato, o cara que está lá nessa linha de produção é um cara diferenciado. Então, o mercado de alto padrão, quem tem dinheiro, cara, tem acesso à arte, à cultura, a coisas boas. A galera quer entregar um produto, quer cobrar produto caro, quer vender pro mercado de luxo sem entregar a verdade, cara. Entendeu? Sim. O mercado sabe o que é esse teu cliente. O que tem história ou não, né? Exatamente. Então, sim. a galera quer vender pro mercado de luxo, vai lá, cria uma grife, tá, meu irmão, esquece. Você não tem história, não é de verdade, teu produto nem é tanto assim, o cara quer vender lá. Fala mais do mercado de luxo, que a gente vai até mudar um pouco dessa palavra, acho que para comunicação futura, mais para sofisticação. Ficou uma palavra que parece que até é excludente, né? Muito comotivo, porque a gente virou tem, até commodity. eu tenho bilionário que não compra meu produto, amigo meu. Não vê o valor ali. O cara é do agro, é raiz. O cara não quer comprar. Ele não vê. E tem pessoas, vamos falar assim, de classe média, que compram o meu produto. Não compra lá 500 mil, óbvio. Tem produto de 1.000, tem de 3, tem de 5, tem de 30, tem de 100 mil. Então, mas o desejo dessa construção da marca, do produto, a história... Porque se o cara não chegar na casa dele, cara, e tiver tesão de ver esse produto, cara, pra mim não faz sentido algum vender pro cara. Não é vender... vendeu... Fiz vendas já espetaculares, já, cara. A primeira venda muito grande que a gente fez foi em 2021. Eu fui para Santa Catarina para conhecer o cara. Esse cara sabe o que está comprando. Porque eu sabia que ele tinha muito dinheiro, era uma casa de 60 milhões, mas não era só pelo valor que estava pagando. Eu queria que o cara soubesse dessa história. Porque eu sou o guardião desse legado vietnamita aqui no Brasil. Eu queria falar dos caras, do trabalho. Então, se o cara não tiver tesão de ver o produto, não entrar funciona. na casa dele e ver aquilo lá que saiu do outro lado do planeta, carregado de suor, queima. A gente manda muito material do processo de fabricação para esses clientes especiais, para ele entender disso. Aí é tesão. O cara, ele te indica, o cara te vende, entendeu? Sim, sim. E Paulão, por fim aqui, falando um pouco sobre o futuro da marca, né, para a gente poder encerrar, eu acho que você acaba sendo um transmissor dessa cultura vietnamita, não só aqui no Brasil, trouxe essa história para cá e hoje está levando com certeza isso para outros lugares do mundo, países extremamente desenvolvidos aí. O que você vê como futuros passos? Quando você olha 5 anos, inclusive nesse momento que vocês estão estrategicamente sentados aí com um board muito seleto, olhando para o futuro, o que você olha da Organi para os próximos anos aí, cara? Vejo que a gente vai ter que trabalhar pra caramba, porque tem muita oportunidade. Não vai deixar de trabalhar pra caramba. A gente tem que falar hoje quase que não para muita coisa boa, em virtude dessa consolidação que está aqui sendo feita no Brasil. A gente ocupou muitas regiões estratégicas, posicionamento, mas uma coisa é ocupar, outra coisa é dominar de fato, sem né? dúvida. Tem muita oportunidade ainda aqui para a gente atingir dentro dos investimentos já feitos, porque aí você aumenta a tua lucratividade sem ter que crescer para fora. Mas quando a gente entendeu que para crescer aqui a gente precisava de muito produto, capital de giro, e o que pesa muito é o imposto, frete marítimo, para eu ter produto parado aqui, embora meu estoque aqui é bizarro, muito, muito grande, eu acho que o lugar que tem mais vaso vietnamita no mundo, tirando lá as cerâmicas, é em Maringá, onde tem o meu depósito central. Meu produto é temporal, não vence, não tem prazo de validade, é de séculos, então sempre fortaleceu o estoque. Mas quando eu montei essa empresa no Vietnã, para armazenar para Organi mesmo, para quando eu tivesse uma demanda grande ou ficasse desabastecido de alguma linha por um mês muito bom, era só eu embarcar, 45 dias estava aqui em vez de 6 meses. Mas isso, a gente falou, mas se eu já tenho uma empresa lá e posso exportar para o Brasil, a gente tem certificado de exportação, o diretor residente, tudo lá, por que eu não posso mandar para outros países? Aí a Artefato tem loja em Miami. Falou, Paulo, eu quero ter produto lá em Miami. Eu falei, meu xará Paulo, falei, bacana. Peguei do Vietnã, embarquei, mandei para ele lá. Aí falei, por que a gente não busca, vamos prospectar outros
clientes em outros países, né? E, de fato, a gente fez uma venda agora recente para Ilhas Caimã, para um centro financeiro, tipo a Faria Lima, um prédio corporativo grande, um paisagista de fora do Brasil, nos contactou, já conhecia, você vê, pô, foi legal porque a gente foi contactado por um cara de fora, por isso que a gente já falou que é a primeira marca global mesmo de vasos vietnamitas no mundo, e fizemos uma venda para Ilhas Caimã de um container para vestir o prédio inteiro, de uma sequência de prédios que vão ser feitos e a gente vai vender. Então, a gente está olhando ali para 2026, 27, 28, um futuro brilhante que a gente tem, mas, claro, tem que ter uma cadeira específica dentro da empresa, com um projeto bem definido, com um objetivo definido para você investir energia. Oportunidade tem, essa dor de crescer é estar perto de pessoas extraordinárias, né? Com responsabilidade financeira, planejamento, para não... Senão você acaba quebrando tudo que você foi planejando a curto prazo. Então, possivelmente agora em 2026 a gente vai instituir essa cadeira na empresa de novos negócios, né? Tipo negócios internacionais, para ser uma pessoa... A gente já tem, de certa forma, uma pessoa que trabalha para nós, que mora em Singapura, que está no Vietnã me representando todo mês, cara. Todo mês o cara está lá, 3, 4 dias fazendo relacionamento com esses artesãos. E eu vou para lá todo ano. Então, a gente está olhando, a gente já entendeu que isso tem esse mercado, que a marca tem esse peso, que nossos produtos são espetaculares. Agora é colocar um objetivo, né? Porque senão a gente fica só no planejamento. Então, acho que é o que falta para nós, mas não faltou, né? É que não era o momento. A gente colocar já entendeu isso no papel e... Exatamente. Então, a gente olha para 5 anos, cara, tudo isso é muito mercado. O Brasil exporta muito produtos móveis de decoração. O Maringá mesmo tem umas 3 indústrias muito grandes. Uma delas exporta para 28 países. Caramba. 60 empresas. Mundo inteiro. Azerbaijão, Dubai, Europa. Pô, mundo inteiro. Grande amigo meu. Caramba, que eu atendia na época do cartório. Olha lá. Amigo pessoal, íntimo, cuidava da documentação do cara. O que ele já me entregou? Toda essa relação inteira. Sim. Entendeu? Eu já entendi que tem esse mercado. A gente já validou, fui numa feira com ele. Recebi ali a galera falando meio portunhol, pá e tal. E os caras queriam meu produto. Então, falei, puta, bacana. Tem avenidas de crescimento. Legal. Sequência da Organi pós acabar 2025, né? Com toda essa revisão de cadeiras, posições, para crescer de novo, ter um novo ciclo virtuoso de crescimento, senão vira esses gargalos que a gente estava falando. Mas tem muita coisa, ainda com 48, tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, tem muito para trabalhar, muito para servir meu time, muito para servir aos artesãos, muito para servir o mercado. Me sinto muito realizado em poder fazer isso, liderar um time maravilhoso de muitas pessoas que acreditaram no meu sonho e também fizeram o deles, estão conquistando os objetivos pessoais dentro da Organi. Então a Organi também, porque as pessoas trabalham através das empresas, não trabalha para a empresa, sem dúvida, através da empresa, trabalha para você, não trabalha para mim, você trabalha para vocês. Sim. Mas através da tua empresa, né? Empresas, Então quem entende disso, cara, e sabe que tem para entregar sem moleza, sem mimimi, com muita o obstáculo resiliência. É o caminho. Resiliência, cara. Então, é o cara que a gente tenta identificar, trazer, moldar, preparar para a posição estratégica que tem que ocupar. Nem sempre dá certo, é óbvio. A gente tem que ser rápido nisso. Tem hora que a gente demora, depois a gente passa mal, né? Porque a gente não tomou decisão mais rápida. E é isso. Já é a grife global, a primeira, mas a gente tem muito ainda para crescer agora nesse outro planeta. Eu sempre vi o mundo como um só, cara. Assim, eu não vejo... para mim, se tiver que ir daqui pro Vietnã agora, bicho, calma aí, tem um compromisso amanhã, vamos depois da manhã. Eu não tenho essa... Longe é um lugar que não existe para mim. Sempre foi assim, desde criança. Daí foi uma frase que uma professora falou, quando devia ter uns 12 anos, que ficou guardado. Longe é um lugar que não existe, então para mim não tem distância, não tem tempo ruim. Tiro, pedrada e bomba, levanta e bora lá, bora acelerar. A vida é muito rápida, é curta. E vamos nessa. Fazer valer a pena todos os dias, cara, e ser bom para as pessoas, né, cara? A gente me realizo muito em ser uma pessoa, me julgo, assim, muito correta com as pessoas, muito justa, talvez até um ponto fraco, porque tem pessoas que não merecem tanto esse respeito, embora mesmo assim eu respeito, mas talvez nem tanto como a gente trata.
E é isso, cara. Você também é inspiração para mim, Fabião. Decora Fit bizarro, né? Sou teu cliente, estamos aí com 2 estúdios sendo feitos, Sim. né? Um trabalho maravilhoso da tua equipe. Até te falei semana passada, a Fernanda elogiou até uma apresentação que tinha de 2 projetos que a gente fechou. Sim. Então, uma equipe bacana. Eu fui um dia eu fui lá levar as chaves lá na eu fiquei sabendo, falei, obra, veio aqui o Paulo deixar a chave. Eu falei, puta, nem sabia que... Eu não vou te ligar pra deixar a chave, velho. E é do lado, cara, da Organi, 2 quadras da casa Organi. Ixi, então nós vamos tomar muito... Francisco Leitão ali. Nós vamos tomar muito café lá ainda. Então, bacana e ver lá o pessoal trabalhando, eu obro, o pau torando. Aquilo ali é combustível para mim, cara. Que você vê crescimento, né? Tá em obra, tá em reforma, tá crescendo. Quando acaba a obra, começa, já ficou pequeno, vai de novo. É isso. E... Paulão, cara, enfim, acho que você também é uma inspiração para todos nós. Acho que não só pelo negócio, mas acho que pela pessoa humilde, pela pessoa... Cara, querida que você é, acho que eu não conheço ninguém que não goste de você como... Parece que se isso fosse de outras vidas. Então, obrigado demais pelo teu tempo, por ter cedido o teu tempo. Eu sei que você tá com o tempo extremamente apertado aí hoje, com reunião na sequência. Vou sair daqui fazer uma vendinha, velho. Isso, vender sempre. Bora vender. Deixa, por favor, aí os seus contatos para como é que o pessoal te acha aí. Paulo.organi, rede social. A Organi Oficial também é essa história toda que a gente contou. E é isso, ali tem contato, pode mandar direct, quem quiser, eu respondo todo mundo, cara. A galera pede WhatsApp, eu mando. Tem hora que eu respondo de madrugada, à noite, quando eu chego em casa. Que é a correria. Mas não deixo ninguém sem resposta, atendo todo mundo. Ontem servi 2 pessoas pela manhã que queriam falar comigo, entender... Cara, do nosso segmento, que queriam fazer algumas movimentações. Bacana a gente ser visto também como uma peça que pode mudar o negócio de outras pessoas. Sem dúvida. Então, compartilhar tudo isso, cara, ajuda pra caramba. A galera não compartilhou comigo quando eu falei lá no Rio. Então, compartilhar com a galera, eu acho que isso é um prazer pra gente. Então, tudo que eu puder servir aí, quem quiser me chamar, o que eu puder ajudar, dentro do que eu tiver capacidade... E vou estar aqui para servir. Maravilha. Obrigado de novo. Joia, irmão. Pessoal, quem quiser saber mais sobre a Organi, deixa aqui nos comentários. Eu pego o Paulão para responder aqui pra gente. Esse foi mais um episódio do Concretiza. Vocês me encontram lá no Instagram, no Fábio G. Moraes, ou também no LinkedIn, Fábio Moraes. Sigam aqui o concretiza.podcast. Compartilhe com outras pessoas. Ajuda a gente demais aqui nesse projeto. A gente se vê no próximo episódio. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço. Valeu.